Mas a história que eu vou contar para você tá no dia 12 de fevereiro de 1978 e eu estava assim, na frente do hospital, mamãe estava lá dentro e as coisas estavam muito ruins. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, eu tinha 5 anos de idade e aquele era um dia muito especial para mim. Não tem como eu esquecer o dia, porque era o dia do meu aniversário. Naquele dia tudo estava tenso na nossa casa. Mamãe tinha decidido ir embora, deixar o papai, porque ele tinha aprontado alguma coisa. Obviamente eu não entendia o que tinha acontecido, mas eu sabia que as coisas não estavam boas, porque ela estava muito mal e a gente estava indo embora para casa da vovó. E nesse dia, ela começou a sentir dor e ela teve que voltar da rodoviária e ela voltou para o hospital. E meu irmãozinho, o Cris, estava começando a nascer. E ele veio antes do tempo. E aquele dia, era o dia 11 de fevereiro, e as coisas ficaram muito difíceis, porque ela voltou para o hospital, e o único médico naquele hospital era o meu pai. O homem de quem ela estava fugindo daquele dia, ela voltou e ela estava lá no hospital. E eles foram para aquele momento, e ela entrou em trabalho de parto, e as coisas começaram a complicar muito. E eu sabia que o meu irmãozinho ia nascer, eu só sabia que era um momento bom, que as coisas muito legais iam acontecer. Acontece que não foi tudo como esperado. Um trabalho de parto muito difícil, por muitas vezes a questão segurança da vida dela, a possibilidade de perder o filho, estavam oprimindo, essas coisas estavam acontecendo. Meu pai tinha que decidir coisas muito difíceis naquele momento. E a verdade é que milagrosamente Deus visitou eles. E ela saiu. E embora tenha sido muito difícil, ela tenha ficado muito tempo no hospital, a verdade é que ela foi se recuperando, melhorando. E veio o nosso irmãozinho querido, Cris, que sempre foi bênção e graça na nossa vida, mas naquele momento lá dentro do hospital as coisas ficaram muito feias e ela estava lá para morrer. Eu estou falando de 12 de fevereiro de 1978, então não se assuste. Já você vai saber o que vai acontecer hoje aqui dentro desse hospital. E aí ela estava lá e as coisas ficaram muito difíceis, ela precisou ir para um outro hospital, ser socorrida, realmente ela quase morreu. Mas Deus resolveu tirar ela de dentro do hospital naquela situação de quase morte. E o que acontece a partir daí é uma história incrível de transformação. Por quê? Porque ela estava indo embora, porque as coisas não estavam certas lá naquela família, porque as coisas estavam muito difíceis. Mas depois daquele tempo ela teve que ficar em casa sob os cuidados do marido, sob os cuidados do pastor Eliseu. E o que acontece é que nesse momento, mesmo nessa dificuldade, com esses cuidados por acontecerem na vida dela, algumas coisas começaram a mudar. Naquele dia, alguns dias depois desse, ela ainda estava lá e ela ainda estava esperando o momento que ela se sentisse forte o suficiente para ir embora. Mas acontece que chegou alguém para visitá-los e alguém disse para eles: olha, por que vocês não andam com Jesus? E eles começaram a rir daquela história, porque só o que faltava, né? Era alguém falar de Bíblia, de capítulo e versículo, no momento de vida que eles estavam assim, com muita dificuldade, com muita tristeza, o relacionamento quebrado. Mas imagina como eu fiquei, porque eu estava esperando fora do hospital, assim como eu estou agora, mamãe lá dentro, eu aqui fora. Aquele dia também estava assim, eu estava esperando. E eu estava lá fora e ela estava lá dentro e ela não veio para fora naquele dia. E a angústia ficou grande porque eu via o pai chorar, eu via as pessoas assustadas e um me puxava para dentro, um me levava num lugar, outro me levava em outro e ninguém sabia eu não sabia o que estava acontecendo. E esses tempos atrás a minha esposa perguntou: você não gosta muito de aniversário? Eu vejo que você não fica muito animado no aniversário, o que acontece? E eu comecei a pensar e falei: é mesmo, mas eu nunca soube, eu nunca entendi por que eu não ficava. E hoje, quando eu estava vindo para cá, para frente do hospital, para falar isso que eu estou falando com vocês, aí estou na frente do hospital, eu lembrei a angústia que eu passei naquele dia, no meu aniversário, no dia 12 de fevereiro de 78. Então eu já estou sendo curado aqui, queridos, junto com vocês. Vocês estão ouvindo a história e a cura está acontecendo. Mas a verdade é que naquele dia, papai, pastor Eliseu, disse: eu vou andar com Deus, eu vou servir a Deus. E aí sim, ficou feia a história,
porque ele tinha aprontado muito, porque ele tinha errado muito contra a sua família, e agora ele diz que vai servir a Deus, que vai... E ele começou a buscar, e ela começou a buscar Deus também, e buscar Deus, e a verdade é que no momento certo eles disseram, bem, então agora nós vamos tentar viver com esse Deus aí. E as coisas não ficaram boas do dia para a noite, mas a verdade é que a palavra de Deus foi entrando na vida deles de uma forma tão intensa, tão poderosa, que as coisas começaram a mudar. O estilo de vida deles começou a mudar, talvez anos, as dores, as mágoas, as angústias começaram a ficar para trás. E daquele dia de dor, daquele dia que ela estava, como ela está hoje, no hospital, e eu aqui fora, eu estava no mesmo lugar, lá em 78, fora do hospital, esperando alguém falar alguma coisa lá de dentro, igualzinho está hoje. E aquele dia, a visitação de Deus na vida dele salvou a vida dela, mas não salvou só a vida dela. Eles começaram a andar com Deus e começaram a conhecer a Deus. E eles começaram a falar para as pessoas que a vida tem jeito. E eles começaram a falar para pessoas que a vida pode ser transformada por andar com Jesus. E não ficaram perfeitos, não acertaram tudo, tem dores depois disso, tem história depois disso, tem muita vida depois disso. Mas a verdade é que Deus usou a vida deles e hoje milhares de pessoas andam com Jesus porque eles decidiram dar a vida deles por vidas. Eles decidiram dar a vida deles para que pessoas conhecessem mais profundamente esse estilo de vida que transforma, que é um estilo de vida com Deus. Se você quer perguntar se a gente passa por dificuldades, por dores, imagina, nesse momento que eu estou falando, ela está lá dentro na UTI. Ela ficou entubada por alguns dias e nesse momento, enquanto eu estou falando com você, ela está acordando. E nós continuamos orando, tem tantas coisas que precisam ser cuidadas, tantos detalhes. Esse é um momento tenso, esse é um momento que todos nós precisamos orar. Eu quero pedir para você me ajudar em oração por eles nesse momento. Mas a verdade é que eles buscando a Deus, andando com Deus, naquele momento igualzinho a esse, a graça de Deus tomou de uma maneira que a transformação daquela família completamente acabada, moída, destruída, se transformou em vida para milhares. Então, se alguém aqui está ouvindo essa live e a sua vida foi transformada porque o pastor Eliseu e a pastora Clotilde decidiram andar com Jesus, eu quero pedir para você fazer um comentário agora e dizer, eu sou um desses, ou alguma coisa assim, eu fui tocado pela vida deles, eu fui abençoado pela vida deles. Então, estou olhando aqui, né? Se Deus usou a vida deles para tocar a tua vida, você veio de um dia tenso como esse, de um dia doloroso como esse. Porque a Bíblia diz que importa que em nós opere a morte, para que em vós opere a vida. Então, às vezes funciona assim, um aperto, uma dor, uma dificuldade na vida de alguém. Isso é transformado em graça, em consolo, em amor para a vida de muitas e muitas pessoas. E hoje é um dia para você entender. Naquele dia de destruição, de morte, não sabíamos se o Cris ia sobreviver, não sabíamos se a mamãe ia sobreviver e sinceramente talvez nem o papai sobrevivesse, porque ele estava angustiado, ele estava atendendo a sua esposa. Olha aí a Dorva falando, eu sou a Suzana, quem mais aí foi tocado pela vida deles e pela decisão deles de andar com Jesus? O Douglas, obrigado Douglas, isso, Jefferson. Queridos, eles vão ver, eles vão ler esses comentários e vai ser incrível para eles, né? Olha aí, a Mari, a irmã dela querida, olha só quantas orações pela sua vida, Jesus, tanta gente. Então vai falando aí, porque depois ela vai ver esse vídeo e ela vai ver quantas pessoas foram tocadas e abençoadas pela decisão deles de andar com Jesus. Mas deixa eu caminhar com a história, porque eu quero terminar para a gente orar, porque a gente tem que orar. Olha só o que foi acontecendo. Eles foram aprendendo a andar com Deus, foram aprendendo a andar na palavra de Deus. Depois de pouco tempo, eles saíram daquela cidade e eles mudaram para cá, para Pato Branco. Papai trabalhou 25, 30 anos nesse hospital que está aí atrás, onde a mamãe está agora. E muitas coisas aconteceram, uma das quais se chama Comunidade Cristã Vida para os Povos. Em 88, papai era vereador, o vereador mais votado daquela eleição de 88. Em 89, ele decidiu deixar a carreira política, decidiu pôr um freio muito grande na sua carreira como médico e decidiu dedicar a vida dele para falar para as pessoas que tem jeito,
para falar para as pessoas que é possível, para falar para as pessoas que Deus tem uma história, Deus tem uma vida, Deus tem a força para além dos problemas, para além das dificuldades. E se você pensa que você não pode perdoar alguém, se você pensa que não tem jeito para a sua vida, se você pensa que não tem a solução, eu quero dizer para você, tudo que você precisa é entender que nesse momento o Senhor Jesus está falando ao seu coração. Não é para dizer, olha que gente boa, porque não é que a gente é bom. Pelo contrário, se fosse bom não tinha essa história. É gente como a gente que errou, gente que precisou ser perdoado, gente que ainda erra e ainda precisa ser perdoado, mas gente que dispõe a vida para Deus. E quando a gente dispõe a vida para Deus, as coisas são transformadas na nossa vida, na nossa história, e as coisas são transformadas na vida das pessoas que nós amamos, na nossa família. A história das pessoas ao nosso redor é transformada quando nós nos dedicamos, quando nós nos colocamos nas mãos de Jesus. Você acha que não tem solução? Você acha que tem alguém que você não pode perdoar? Você acha que tem alguém que não tem condição de ser transformado? É porque você não conhece essa história. A nossa história é uma história de um dia como esse, um dia de hospital, um dia de perigo de morte, um dia de perigo de dor. Mas naquele dia, Deus visitou a vida deles e hoje Deus está visitando a gente. A angústia, a ansiedade, passam pelo nosso coração todo o tempo. Enquanto eu estou falando com você, muitas coisas passam na minha cabeça sobre o que está acontecendo lá dentro, como ela está acordando, o que ela está sentindo, o que ela sentiu, ela tem alguma angústia, algum sofrimento, tudo isso está passando na minha cabeça. Mas também está passando na minha cabeça, não, o Deus que estava lá naquele dia, o Deus que estava com ela, dia 12, dia 13, dia 14 de fevereiro de 78, está aí, é o mesmo Deus, tem a mesma graça, os mesmos sonhos. Tem mais alguém aí ouvindo essa live que foi tocada ou tocado por essa história de vida? Se você foi, coloca e escreve, porque vai fazer diferença. Se você acha que isso abençoa alguém, compartilha a live agora. Se você acha que essa história pode tocar a vida de alguém, compartilha aí no seu perfil. Por quê? Porque tem pessoas que não nos conhecem e não tem problema, mas essa história de vida não é uma história de uma pessoa, é a história de milhares de pessoas que quando estão com a vida destruída, um dia encontram Jesus e esse encontro abençoa a vida de milhares. Então, compartilha aí essa live agora, tenha coragem, porque quando você compartilha, as pessoas que estão perto de você vão acessar essa história de vida e essa história pode mudar o coração de pessoas. Então, em nome de Jesus, ó a Cal falando aqui, tenho família hoje pelo testemunho de Jesus na vida dos pastores. Glória a Deus, Clô, amamos vocês, é isso mesmo, olha só, quanta gente já escreveu e ainda vai escrever aqui depois quando estiver vendo. Então compartilha, curte aí, porque isso faz chegar em mais pessoas essa história. Eu vou terminar ela já, mas eu quero dizer para você o seguinte, não é para ser a história deles, é para ser a nossa história. Nós cremos. Agora, queridos, a verdade de Deus é que se essa história tivesse um final difícil, ainda assim Deus estaria no lugar dele e a vida deles teria valido a pena. Se essa história tivesse um final diferente do que vai ter, porque ela vai sair hoje, amanhã, depois ela vai estar em casa, vai ser bênção, vai ser incrível, mas mesmo que a história não tivesse terminado assim, ela tem 72 anos e uma história de vida que valeu a pena. Ela tem 72 anos e uma história que tocou milhares de vidas, milhares de famílias, milhares de mulheres, de homens. Se você entrar lá e ver as coisas dela, do pastor Eliseu, eles produzem, eles fazem, eles trazem a voz de Deus para essa terra nesse tempo. Você pode gostar do que eles falam, você pode não gostar, você pode simpatizar com o jeitinho deles, você pode abominar o jeitinho deles, porque não importa o que você sinta por eles, importa que você entenda que Jesus pode transformar qualquer momento de dor num momento glorioso, qualquer momento de dor no momento de vida, no momento de graça, no momento de grande alegria. E nessa hora eu quero convidar vocês para nós orarmos pela pastora Clô, que ela se levante daquela UTI e se levante com graça, se levante com o seu corpo perfeito, que ela se levante para continuar abençoando, sem sequelas, que ela possa simplesmente voltar a agir, a desenvolver o ministério, abençoar as vidas. Você ora comigo?
Ora comigo e depois eu vou orar por você e vou orar por todos que estão recebendo essa palavra de transformação, de possibilidade e que não chegou o fim da história. O teu fim da história não chegou, está só começando. Vamos orar por elas? Se você está orando comigo, escreve orando aí. Estou junto, estou orando. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, eu quero abençoar a vida da pastora Clô nesse lugar que ela está. E eu quero pedir, Senhor, que a tua mão seja com ela. Mamãe, Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe desse momento que ela está acordando ali na UTI. A bênção do Senhor, a graça do Senhor seja sobre ela, o amor do Senhor seja sobre ela. Pai, nós te agradecemos por esses 10 dias aí, mesmo tensos, mesmo angustiantes, mesmo que o nosso coração tenha ficado apertado. Nós te agradecemos, Pai, porque nós cremos que a Tua palavra é a verdade e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, os quais decidiram viver para os Teus propósitos. Por isso nós celebramos a vida nesse dia, nós celebramos a Tua graça, nós celebramos o Teu amor, nós te honramos pela vida e pela história deles como casal. Nós te honramos por todas essas pessoas queridas que estão comigo aqui. Senhor, já passaram milhares aqui enquanto eu estou falando. Eu quero abençoar a vida de cada um deles, mas pedir, Pai, agora especialmente por ela, que ela possa se sentir bem, se sentir forte, se sentir renovada, que ela tenha uma história, mais uma história de vida, de superação, de graça, com a qual mais pessoas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço, Senhor, que agora, com 72 anos, com essa história de vida que está acontecendo nesse instante, nesse hospital, ela tenha mais frutos nesse tempo, enquanto ela tem vida ainda, do que teve lá dos seus 20 anos até os 72. Senhor, que os próximos anos de vida dela sejam frutíferos, sejam abençoadores, que ela ganhe milhares de vidas ainda para o Senhor, como ela tem feito por toda a vida, que ela possa cuidar, influenciar, abençoar dezenas de milhares de mulheres, assim como já tem acontecido por todos esses anos. Pai, o Senhor já usou a vida dela, Senhor, na América do Norte, na Europa, em tantos lugares onde ela pregou, onde ela ministrou, pessoas com quem ela interagiu. E agora nós clamamos, Pai, traz de volta a tua filha, a tua ministra, não só para a nossa família, não só para estar conosco, mas para que o teu nome seja honrado na vida dela, para que a tua glória seja manifesta na vida dela, ainda sobre muitas vidas. Nós profetizamos vida, nós profetizamos graça, nós profetizamos um ministério frutífero, nós profetizamos que os netos possam ainda aproveitar e crescer e aprender com o coração dela, com o relacionamento com ela. Assim nós oramos, nós profetizamos que essa vai ser a noite, que ela vai voltar à consciência, e essa vai ser a noite que ela vai sentir o amor, a graça da família, das pessoas que estão orando por ela, em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado de todos vocês estarem. É emocionante que todos vocês estejam comigo nesse momento. E eu quero, antes de encerrar esse tempo, antes de fechar, eu quero orar e abençoar a sua vida. Você sabe que eu não considero vocês apenas pessoas que ficam me assistindo, ficam olhando para mim, mas eu considero vocês companheiros de oração. E vocês que são companheiros de oração, a Bíblia diz que o trabalhador que ara a terra deve ser o primeiro a colher dos frutos, a comer dos frutos. Se você está orando comigo, eu quero orar para que a sua vida, da sua família, seja muito abençoada em nome de Jesus. Se você recebe, diga aí, eu recebo, diga amém, eu quero, que eu vou orar por você já. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida e pela família de cada pessoa que está aqui nessa live comigo, Pai. Eu quero abençoar a vida das famílias, Pai, com saúde, nesses dias tão importantes. Eu abençoo a cada um com saúde. Eu também abençoo, Pai, em nome de Jesus, os relacionamentos, Pai, os casamentos. Falamos tanto aqui dessa história, casamentos, restaurações, perdão. Senhor, Senhor, os relacionamentos das pessoas que estão aqui, das famílias, seja aproximado, tanto de casais como de filhos, Pai, pais e filhos. Filhos que estão andando longe, Pai, que precisam voltar para casa, não somente para sua casa dos pais, mas voltar junto
para estar contigo, para andar contigo, para voltar à consciência. Nós chamamos esses filhos novamente, já que a tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para tirar a maldição dessa terra. Eu profetizo isso sobre cada pessoa que está comigo nessa hora, sobre cada pessoa que está junto aqui, sobre cada pessoa que está próxima, sobre cada pessoa que está assistindo, mas sobre as famílias deles também. Pai, eu abençoo as pessoas, Pai, que vão assistir essa live, que eles compartilham, Pai. Quando eles compartilharem essa live, mais pessoas possam dizer: eu quero, eu te desejo, Jesus. E que eles sejam os primeiros a serem abençoados em nome do Senhor Jesus. Claro que eu não posso falar tudo que eu falei e não dar oportunidade a você de entregar sua vida a Jesus, porque o que mudou a vida deles não foi que eles se tornaram pessoas legais, não foi que eles tiveram uma crise de consciência pelo modo absurdo que estavam levando a vida e o casamento, não foi nada disso, foi o fato deles receberem Jesus como seu Senhor e seu Salvador e entregarem a direção da vida deles para Ele. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é a sua oportunidade. Eu vou orar agora, eu vou orar mais lentamente, para que você possa repetir comigo. E se as palavras que eu estou dizendo fizerem sentido para você e você desejar no seu coração que elas sejam a sua vida, eu convido você a orar agora. E se você já orou, fica aí nesse momento orando pelas pessoas que nesse momento estão entregando a sua vida a Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta da minha vida e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu te agradeço, porque o Senhor me aceita como sou e como eu estou. Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu recebo a verdade de que o sacrifício de Jesus na cruz pagou todos os meus pecados. Nessa hora, eu entrego o controle da minha vida ao Senhor Jesus. E eu te peço, Senhor Jesus, assim como tem transformado essa família dos Batistões, assim como o Senhor os transformou, assim como a tua misericórdia foi com eles, seja conosco, seja com a nossa família. Nós queremos restauração. Eu quero o Senhor governando a minha vida, para ter uma vida intensa na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fala para mim, como você está se sentindo agora? Escreve aí. Você está recebendo esse doce amor do Senhor no teu coração nesse momento? Você está sentindo a presença do Espírito Santo com você? Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, está em João 1,11. Mas os seus não o receberam. E aí o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Se você orou entregando a sua vida para Jesus nessa hora, a Bíblia diz que agora não vai dizer: oh Deus lá de Abraão, de Isaac e Jacó. Pode até orar assim, não tem problema. Mas se você quiser, você pode dizer: Paizinho, Abba, meu Paizinho. Porque você é filho e pode falar com Deus como filho. Pode falar com Deus com graça, pode falar com Deus. Olha só, tinha um carro aqui ouvindo faz 20 minutos aqui com a janelinha aberta. Que o Senhor os abençoe, abençoe essa família, em nome de Jesus. Você pode orar chamando Deus de Pai, você pode estar pertinho dele, você pode, sabe por quê? Porque você é filho de verdade, você é amado, você é recebido, os projetos e os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. Os projetos e os sonhos de Deus, eles estão aí para se cumprirem na tua vida. Então eu quero me alegrar com você. E eu quero declarar em nome de Jesus que toda a vida que foi preparada para você viver, você vai viver. Você vai viver toda a vida que foi preparada para você. Eu continuo com você, espero você amanhã às 7 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Deus te abençoe muito e poderosamente. Tchau, tchau.